Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês. E antes de qualquer coisa, se inscreva no canal e deixe o like, vai estar ajudando muita gente aí. Hoje estamos aqui no Oeste sem filtro, todos os créditos a eles e sem enrolações. Vamos ao vídeo. A intimação foi enviada a pedido da plataforma Rumble e da Trump Media and Technology Group, empresa que pertence ao atual presidente dos Estados Unidos. As empresas processam Moraes por censura. Ele é acusado na ação de emitir ordens ilegais que impediram a plataforma de vídeos Rumble de exibir conteúdos e, dessa maneira, afetaram também a empresa de Trump. A primeira tentativa de notificar Moraes, realizada em março, não teve êxito. Agora, a nova citação exige que o ministro apresente uma defesa formal em até 21 dias ou protocole uma petição para questionar o processo, Ana Paula Henkel, conforme a legislação federal norte-americana. E caso não haja manifestação nesse prazo, a Corte poderá considerar Moraes em revelia e seguir apenas com as alegações das empresas. Exatamente, Daniel, o cerco apertando. Lembrando, Daniel, isso é muito importante, por mais que deputados, senadores, articulistas da base governamental no Brasil tentam emplacar a narrativa de que essa ação do presidente Trump, da Rumble, é um ataque às instituições brasileiras, é um ataque à democracia brasileira, à soberania nacional. Isso tudo mentira, porque essa ação específica é, como a gente fala no Brasil, no CPF de Alexandre de Moraes. Nada a ver com o ministro, claro que a função dele como ministro, ele usou a função dele como ministro da nossa Suprema Corte exatamente para ferir a primeira emenda à Constituição dos Estados Unidos, que é a proteção à liberdade de expressão. O que essa ação diz, para a gente relembrar rapidamente? Que Moraes demandou que plataformas, no caso a Rumble e outras plataformas, tirassem plataformas nos Estados Unidos, contas e perfis nos Estados Unidos, que esses perfis fossem banidos, que eles fossem tirados do ar no globo, no planeta. E por mais que tentem empurrar a desculpa, não foi bem assim, não foi no planeta, não, foi só no Brasil. Já mostramos aqui, eu vou procurar aqui, quem sabe o Ubinha acha aí nas fotos que eu sempre mando para ele, a todo o recorte ali dos jornais no Brasil, mostrando que Moraes pediu sim que certos perfis eles fossem bloqueados no planeta, de maneira global. Portanto, Daniel, é uma outra pecinha nesse quebra-cabeça chamado Brasil aqui nos Estados Unidos. E olha, a Corte da Flórida até foi bem benevolente, né? 21 dias. Normalmente o Alexandre de Moraes é 48 horas, né? Quando a bondade dele extrapola, ele dá 72 horas. Então, Daniel, eu repito, não tem ataque às instituições. Isso aqui faz parte também até do contexto do debate que há no Congresso americano sobre aquela lei, sem censores nas nossas costas, No Censors in Our Shores Act, que promove exatamente a proibição para que vários censores no mundo, nos devidos CPFs, que eles possam ser impossibilitados de entrar no Brasil. Rapidamente também, Daniel, hoje o nosso querido parceiro Rodrigo Constantino, acho que amanhã ele estará aqui com a gente, ele abriu uma nova conta no X, agora com a data de nascimento e certidão de nascimento nos Estados Unidos. Então, ele não pode, Alexandre de Moraes não pode derrubar essa conta do Rodrigo Constantino, lembrando que todas as outras que ele criou no Brasil, ninguém consegue ver. Essa agora foi criada hoje, aqui nos Estados Unidos, e é mais uma tentativa de mostrar para os americanos a perseguição a jornalistas. Tá aí o print, né? O Binha resgatou. Alexandre de Moraes determina bloqueio de perfis bolsonaristas no Twitter a nível
internacional. Tem mais duas manchetes ali também. Moraes determina bloqueio global de contas. Portanto, Daniel, essa mentira, a gente poderia falar narrativa, mas é mentira. Essa mentira de que Moraes não tentou bloquear contas aqui nos Estados Unidos, aí está explícito. Até a imprensa brasileira noticiou que ele tentou sim. Silvio, queremos te ouvir. Os Estados Unidos não são terra sem lei, né? Então está muito claro que onde a lei funciona, aqueles que agem à margem da lei não vão se dar bem. Então, para mim, já está muito claro que o governo americano, que a justiça americana, em certa parte, o Congresso americano, entenderam que o Brasil cruzou a linha, né? Que o Alexandre de Moraes cruzou a linha. Então, é um caminho para sanções. Quando o Alexandre de Moraes também decide não responder, dar de ombros, tripudiar, como fez, aliás, ao microfone, ele disse que só reagiria e só teria medo de alguma sanção por parte do governo americano se um porta-aviões atracasse no Lago Paranoá, em Brasília. Ele debocha, ele tripudia. Então, agora ele começa a entender a realidade. Ademais, é preciso, talvez, refletir um pouco de como ele deve ter recebido essa notícia. Porque responder à revelia, caso isso de fato ocorra, para alguém que tem um perfil, uma personalidade com traços incontestes de narcisismo, deve ser muito difícil. Deve ser muito difícil para o Alexandre de Moraes receber um comunicado dizendo: você tem 21 dias para responder. E ele deve dizer: não, mas a caneta sempre foi minha, o Estado sou eu, o Rei Sol sou eu, como faço a partir de agora? Então eu imagino que tem ali alguma dificuldade em lidar com toda essa situação. Ele lida da pior maneira possível, e aí estou dizendo no caso dele, de alguém que deve ser sancionado, e o resto eu acho que a Ana já jogou luz, né? As provas estão todas aí nesse print que acabamos de exibir. Ele não tem como negar. Ele não tem como correr da lei. Imagine, Alexandre de Moraes não tem como correr da lei. Augusto. Os americanos foram até generosos, né? O prazo é longo. Deveriam dar um dia, como ele costuma fazer nos seus ultimatos. Um dia, 2, 3. Se ele reclamar disso, ele vai estar fazendo uma crítica direta a todos os ultimatos que ele anda mandando há 6 anos. Tem que responder, inclusive para empresas, ele manda. Tem que responder, então, tem que tirar tal post em 15 minutos. Tem, não sei o que, tá aí. Vai ter que responder sim. Ele achou que podia mandar até nos Estados Unidos. Quer dizer, não é normal isso aí, não. Não é normal. Será condenado. Ele não tem explicações. Vai ter que pedir desculpas. Se fosse um juiz de fato, pediria desculpas, errei, até logo enquanto é tempo. Porque, eu repito, já é uma pena no sentido do castigo, né? Você não poder ir aos Estados Unidos. Quem foi para lá sabe disso. Quem vive lá, como a Ana, sabe disso. Eu já contei aqui que eu falo para os meus amigos que não podem ir para os Estados Unidos, que eu vou para Nova York a hora que eu quiser. E falei para a Ana que eu ainda vou chegar de barco lá na casa dela, ali que tem a casa que ela tem na praia, né, Ana? Então é o seguinte, a democracia americana é que é truculenta ou é o Moraes? Já estão dando um prazo generoso, repito. E ele não vai escapar dessa porque interferiu, sim, na vida e na legislação americana. Agora vai estar brigando com gente grande.
Já são 88 mil telas conectadas aqui em Oeste Sem Filtro, mas apenas 33 mil likes. Então, você que está acompanhando essa transmissão, está gostando desse conteúdo, deixa também o seu like para fazer com que esse conteúdo que você está assistindo e que você tanto aprecia chegue para outras pessoas também assistirem. Então, aproveite para deixar o seu like. Agora, a gente vai ouvir Adalberto Piotto. A questão é que a justiça americana está julgando por um crime que ela considera foi cometido contra americanos. Então, é a lei americana que se aplica. Ah, mas o juiz está no Brasil. Tudo bem. Dentro da soberania brasileira é muito difícil que aconteça alguma coisa. Mas se ele for condenado lá, óbvio que haverá uma comunicação via Departamento de Estado ao Ministério de Relações Exteriores, que depois comunica aqui o Ministério da Justiça, ou seja, a Justiça de lá comunica o órgão, que é essa forma de se fazer, que o Supremo às vezes ignora, tá? Você tem que falar com quem fala com o exterior. No caso dos americanos, é o Departamento de Estado, aqui o Ministério de Relações Exteriores. E vai chegar aqui. Imagina se for condenado. E aí passa a ser o quê? Foragido da justiça americana? Ou, no mínimo, um devedor da justiça americana. Aí você viaja para um país, por exemplo, com o qual os Estados Unidos têm relação. Relação e acordos. E aí? Para no aeroporto e pode acontecer uma série de coisas. Fato é que o prazo é bem generoso, como já disseram aqui o Silvio, a Ana e o Augusto. Ele dá 5 dias, 3 dias, não estende prazo mesmo com alteração de processo, com novidade no processo. Os advogados agora que respondem, que representam seus clientes nessa questão toda do alegado golpe que nunca existiu e impossível de ter existido, ele não considera absolutamente nada. E ele está tocando esse processo com uma pressa completamente sem sentido. O Silvio Navarro lembra com muita frequência, até porque cobriu o caso do Mensalão, você se lembra, foi em 2005. O julgamento foi em 2012 pelo Supremo Tribunal Federal e ali eram todas pessoas com prerrogativa de foro, por isso o caso no Supremo. Veja só, o tempo em que as defesas tiveram para se manifestar e querem comparar isso com o que está acontecendo, o que aconteceu lá atrás? Não, né? Enfim, só que a justiça americana tem leis próprias e vai aplicá-las. Que bom. Ana, quer completar? Queria sim, Daniel, rapidamente, pegando esse gancho aí do Piotto. Primeiro que essa pressa do Alexandre de Moraes no processo do golpe no Brasil, essa pressa só joga contra o próprio Alexandre de Moraes aqui nos Estados Unidos. Mas o que eu queria trazer também, que nós temos que observar agora, porque muita gente fica perguntando, né? A Lei Magnitsky, e a gente sempre fala aqui que a justiça americana, nesse caso, a Casa Branca, não é nem a justiça, porque é a Casa Branca que aplica as sanções da Lei Magnitsky. Não custa lembrarmos que o presidente americano Donald Trump reside na Flórida há muitos anos. Essa ação está na Flórida e pode ser que essa ação seja também colocada, saia da pilha da ação em si apenas e seja duplicada ali na pilha das sanções Magnitsky. Então, o Alexandre de Moraes, dentro desses 21 dias, respondendo ou não à justiça americana, é um péssimo negócio para ele. Se ele responde, ele vai ter que falar que não, eu não tentei bloquear ninguém fora do Brasil, nós mostramos os prints aí que não é verdade. Ele vai ter que provar que ele não fez isso. Lembrando também que nós temos, para ligar a essa ação, o caso dos Twitter Files Brasil, aquele relatório de 541 páginas que mostra que Alexandre de Moraes tentou bloquear, sim, perfis aqui nos Estados Unidos. Portanto, Daniel, a minha conclusão é essa. Nesses 21 dias, respondendo ou não, isso vai ser colocado também ali no caminho das sanções da Magnitsky. Muito bem, Ana. A nossa audiência, assim como diz Augusto Nunes, nunca decepciona. Eu disse há pouco que estávamos com 33 mil likes na nossa transmissão. Agora já temos quase 40 mil likes, mas está faltando o seu também, porque afinal de contas já são 92 mil telas conectadas em Oeste Sem Filtro. Portanto, deixe o seu like nessa transmissão. A gente segue com os assuntos. Agora, às 6h38, o Supremo Tribunal Federal já formou maioria, preste atenção.
Fala pessoal, vou estar lendo para vocês uma noticinha aqui. Conexão política. Datafolha, eleitores pró-Lula caem, pró-Bolsonaro crescem. Pela primeira vez, a série histórica do grupo eleitoral alinhado a Jair Bolsonaro registra uma escala tão acentuada. Pela primeira vez desde o início da série da história do Datafolha, em dezembro de 2022, o percentual de brasileiros que já declararam bolsonarista igualou-se ao dos que identificaram como petista. O levantamento mais recente aponta que ambos os grupos representam 35% da população, sinalizando um novo momento de equilíbrio de forças políticas no país. Desde o último levantamento realizado em abril, a Fértil brasileira, que se dizia próximo ao partido do presidente Luiz Inácio da Silva, caiu de 39% para 35%, no sentido oposto. O que se identifica como ex-presidente Jair Bolsonaro cresceram de 31% para 35%, o maior índice registrado para esse grupo desde o fim da eleição de 2022. O Instituto aplica uma escala autodeclaração de 1 a 5, o que responde 1 ou 2 são classificados como bolsonarista, 4 ou 5 como petista. A faixa intermediária representa 3 representa os 20% considerados neutros e os outros 7% não identificam com nenhum dos dois polos e o 2% não subresponder. Números que mantiveram estáveis ao longo das 9 rodadas da pesquisa. Petismo é em retração. A retração do petista ocorre em meio à queda da popularidade do governo Lula na semana passada. Outro levantamento do Datafolha apontou que 40% dos brasileiros avaliam a gestão como ruim ou péssima, enquanto apenas 28% consideram boa ou ótima, ou pior índice entre os 3 mandatos do petista. No lado oposto, desdobramento judicial envolve Jair Bolsonaro, incluindo suas condições de réu por tentativa de golpe do Supremo Tribunal Federal, STF, não provocaram impacto entre seus apoiadores. A pesquisa foi feita nos dias 10 e 11 de junho, já durante os interrogatórios conduzidos por Alexandre de Moraes, transmitida ao vivo. A pesquisa ouviu 2.004 pessoas em 136 municípios de todas as regiões do país. A margem de erro é de que 2 pontos percentuais é que faz o que os grupos estejam empatados no limite máximo da variação estatística, algo inédito até aqui. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Muito obrigado a todos por assistir até aqui. Não se esqueça de deixar o like, tá comentando aí de que cidade vocês estão me assistindo. Isso é muito importante para a gente saber de onde que tá vindo os nossos espectadores. E vamos trocar uma ideia aí no comentário. Comente aí o que você tá achando sobre tudo isso. Nosso Alexandre de Moraes está fazendo com o nosso Brasil. Podemos mais falar nada, então ainda quando há tempo, vamos conversando aí até nós ser barrado. Valeu, obrigado a todos, até a próxima.